Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Meus irmãos, em nossas exposições da carta de Paulo aos Romanos, já aprendemos algumas verdades preciosas. Em primeiro lugar, quem escreve é Paulo, e Paulo julgava-se um servo de Jesus Cristo, um homem chamado para ser apóstolo, um homem separado para o Evangelho de Deus. Ele também nos apresenta o Evangelho dizendo que o Evangelho é de Deus, procede de Deus, Deus é o autor e a origem e fonte do Evangelho. Ele nos ensinou que o Evangelho foi prometido por Deus no Antigo Testamento, pela sua revelação dada aos profetas, que esta promessa do Evangelho foi registrada de forma inspirada nas Escrituras do Antigo Testamento. Por isso Paulo chama as Escrituras, o Antigo Testamento, de Santas Escrituras, reconhecendo sua natureza inspirada, portanto sua autoridade em matéria de fé e prática. E o Evangelho é acerca de seu Filho. Jesus é o conteúdo, o tema, o assunto que o Evangelho trata. Como Jesus é o Evangelho, o tema, o assunto do Evangelho, Jesus é apresentado como o Cristo, o Filho de Deus eterno, divino, o Filho de Davi, aquele que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e é também o Senhor do universo. E Deus o Pai, ao ressuscitar poderosamente Jesus Cristo dentre os mortos, com este gesto interpretado pelo Espírito Santo, porque segundo o Espírito Santo, a ressurreição de Jesus é a prova cabal, infalível, indiscutível, irrefutável, de que Jesus, de fato, é tudo quanto alegou ser, e os apóstolos também alegaram que ele era o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Cristo Salvador, o Senhor do universo. Então Paulo afirma, meus irmãos, que pela mediação de Jesus Cristo, Deus o Pai nos deu duas grandes bênçãos: a graça para crer e sermos salvos, e os dons para o exercício do ministério. E que estas duas grandes bênçãos de Deus, através do mediador Jesus Cristo, nos foram dadas por amor do seu nome. A razão para Deus nos contemplar com duas grandes bênçãos: a salvação eterna pela graça e os dons para servi-lo, Deus nos deu por amor do seu nome. Em nós não há nada que justifique dádivas tão eternas e preciosas, senão o próprio amor de Deus ao seu próprio nome. E o propósito destas duas dádivas para a obediência da fé, a obediência que é produto da fé, que emana da fé, que tem na fé a sua origem. Por quê? Porque todo aquele que crê, obedece. Se eu confesso que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Filho de Davi e o Senhor do universo, esta confissão não pode ficar restrita a uma matéria doutrinária, ela tem que ter desdobramento prático e aplicação prática na vida. Portanto, quem confessa
a divindade, a humanidade e o senhorio de Jesus Cristo, se submete aos seus mandamentos e obedece à sua palavra. Por isso, o propósito final de Deus nos outorgar a graça para a salvação e os dons para servir por amor do seu nome através de Jesus Cristo, é para que o Evangelho seja pregado, para produzir fé, e a fé produz obediência. Paulo diz também que Deus nos chamou para sermos de Jesus Cristo, pertencermos a Ele e para sermos santos, e porque somos de Jesus e somos santos, viveremos vidas santas. Agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo como que começa a sua carta, e observem como ele, após esta introdução riquíssima em doutrina, que fundamenta em síntese a totalidade de tudo quanto ele pretende dizer sobre a influência do Espírito Santo, ele começa dizendo: primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós. Primeiramente, dou graças. Paulo era um homem profundamente grato. E ele diz: primeiramente, antes de tudo, acima de tudo, gratidão. Meus irmãos, uma das características do pecado na vida humana é o fato da ingratidão. Não tem ninguém mais ingrato nesse mundo do que o próprio ser humano. E muitos de nós, zangados com Deus quando não recebemos as coisas que dele pedimos, nos esquecemos de dar graças pelas grandes bênçãos. Ora, Deus nos deu a graça, porque se não fosse o seu favor imerecido, nunca teríamos méritos para sermos salvos. Ele nos capacitou para servi-lo, o que é um privilégio. Temos razões para agradecer, para viver agradecendo. Devemos diariamente prostrar-nos e emocionados, profundamente emocionados, agradecer diariamente a Deus, porque somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E se cremos e somos salvos, foi porque o Evangelho e o seu poder se manifestou em nós, trazendo-nos salvação. E nós jamais podemos esquecer isso. Se Deus hoje nos negar qualquer bênção, se alguém a quem você muito ama adoecer e morrer, e se você pedir: Deus cura, por misericórdia, não permita que esta pessoa venha a partir, ou não remova, não retire de mim esta pessoa ou esta coisa que é tão preciosa. Se Deus não lhe atender, você não tem razões para se aborrecer, porque depois que Deus nos deu o seu Filho amado, a maior de todas as dádivas e bênçãos, Ele pode nos negar tudo, porque em Cristo Ele nos dá eterna redenção, o novo nascimento, e não há bênção que chegue aos pés de pertencermos a Jesus Cristo. Por isso Paulo começa dizendo: primeiramente, antes de tudo, acima de tudo, dou graças. E ele diz: ao meu Deus. E sabe por quê Paulo usa esse pronome possessivo, meu Deus? Porque ele disse: Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, e todo cristão salvo foi chamado para pertencer a Jesus Cristo. Portanto, somos de Deus, e como consequência podemos dizer: meu Deus. Não é egoísmo, mas é declarar uma realidade que é fato. Meu Deus. Você pode dirigir-se a Deus e dizer, embora Ele seja o Criador do universo, e Ele é o Deus daqueles que o adoram pela mediação de Jesus Cristo, você pode dizer: meu Deus. Ele é Deus de todos, mas Ele é o meu Deus. O salvo pela graça tem esta certeza, e porque tem essa certeza, assim se dirige: meu Deus. Paulo diz que as ações de graças ao Deus a quem ele pertencia, ele dava mediante Jesus Cristo. Vimos pela manhã
que as bênçãos da graça e do apostolado que Paulo recebeu foi por Jesus. E ficou claro que ele é o mediador, porque tudo que vem de Deus para o homem desce do céu pela mediação do mediador. Tudo o que parte de Deus na direção humana parte e chega lá pelo mediador Jesus Cristo. Mas o caminho inverso também é verdadeiro. Todo acesso à presença de Deus, e todo louvor, e toda oração, e todas as ações de graças, tudo que brota da terra na direção do céu, tudo que parte do coração do homem rumo ao coração de Deus, também será pela mediação de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, o apóstolo, ele vai bater enfaticamente nesta tecla: entre Deus e os homens existe um mediador, Jesus Cristo, homem, Deus homem. Por isso nós não acatamos, não aceitamos qualquer outra pessoa que queira estar entre nós e Deus. Não nos ajoelhamos diante de uma imagem, não recorremos a Maria, não acreditamos ser ela mediadora, não acreditamos na intercessão dos santos nos céus. Acreditamos tão somente que de Deus para o homem, do homem para Deus, há um só mediador, e ele é Jesus Cristo. Não cabe ninguém mais, se quisermos ser de fato fiéis ao que está revelado na palavra de Deus. Muito bem, Paulo diz que a razão da sua gratidão é porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Eles se converteram. Meus irmãos, a fé é um dom de Deus. Paulo, quando termina a sua primeira viagem missionária, ele reúne a igreja e ele presta relatório, e ele conta como Deus abrira a porta da fé e os gentios entraram. Se Deus não abrir a porta da fé, ninguém entra. A fé é um dom de Deus. E Paulo agradece a Deus porque a fé, dom de Deus para os romanos, mediante o qual a salvação e a justificação se tornam possíveis, aquilo foi anunciado. Em todo o mundo a vossa fé é anunciada. Ora, no mundo globalizado da época, sob o domínio do Império Romano, o impacto da conversão de romanos foi tal, a capital da metrópole, a capital do Império, houve uma repercussão internacional do impacto do poder do Evangelho na vida dos romanos. E não tinha naquela época sobre a face da terra povo mais imoral e mais corrupto, mais parecido com os cidadãos de Sodoma e de Gomorra do que os cidadãos romanos. Mas eles foram salvos, e Paulo agradece, porque Deus os salvou, lhes deu o dom da fé, e em todo o mundo a fé dos romanos era anunciada. E isso é tão interessante, porque Paulo, lá no último capítulo de sua carta aos romanos, ele diz: pois a vossa obediência é conhecida de todos. Os irmãos observaram? De manhã ficou claro que Deus nos concede graça e apostolado para a obediência da fé. Agora Paulo diz que em todo o mundo a fé dos romanos era anunciada. E no capítulo 16, verso 19, ele diz: pois a vossa obediência é conhecida de todos. Ora, onde existe genuína fé, haverá obediência. Onde quer que haja obediência a Jesus Cristo, é porque ali existe fé genuína. Portanto, Paulo diz que não só a fé, mas a própria obediência dos romanos era conhecida e anunciada em todo o mundo. Porque quem se converte e crê, passa a viver uma vida de obediência. E isso para nós, meus irmãos, é uma lição muito grande. Porque há quem pregue e defenda a tese que é possível crer em Jesus como Salvador, sem que necessariamente se submeta a Ele como Senhor. Mas Paulo diz: nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus
como Senhor. Ele é o Senhor. E nós não podemos, meus irmãos, ao evangelizar, omitir daqueles que ouvem a palavra a verdade de que crer significa viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos, para que as pessoas aceitem o Evangelho e não se sintam com dificuldades. Nenhum de nós pode baratear o Evangelho, de maneira que as pessoas posteriormente é que venham se dar conta de que é incoerente dizer eu creio em Jesus e não viver uma vida de obediência. Devemos ser claros, e se isso afugentar, desmotivar as pessoas, cada um dará contas de si a Deus. O nosso dever é deixar claro: Jesus Cristo é o Senhor. Quem nele crê se submete à vontade dele e o obedece em todas as áreas de sua vida. Paulo, meus irmãos, prossegue dizendo: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. Irmãos, que declaração extraordinária! A palavra servir, latreuo, é traduzida em outras partes do Novo Testamento como culto ou adoração. Esta palavra significa um serviço prestado a Deus. Paulo está dizendo: a Deus a quem sirvo em meu espírito. Em indica o local, a esfera onde uma determinada atividade é exercida. E Paulo está dizendo que em seu espírito ele adorava, ele cultuava a Deus à medida em que ele prestava serviço. Que tipo de serviço? A pregação do Evangelho. Por isso, Paulo servia a Deus em seu espírito no Evangelho. Portanto, quando pregava, aquele ato de pregar era entendido por Paulo como um ato de culto, um ato de adoração. Portanto, para o apóstolo e para as Escrituras, quando você presta um serviço para a igreja, para o próximo, por causa de Deus, você está servindo o próprio Deus, e aquele ato é um ato de culto, é um ato de adoração, e isso revoluciona o servir, porque quando servimos, aparentemente estamos fazendo bem às pessoas, mas quando fazemos isso como ato de adoração, faremos da melhor maneira possível, com alegria e com gratidão, julgando que é um privilégio servir. Portanto, enquanto sirvo, faço isso como ato de culto. Enquanto prego, o ato de pregar, um ato de adoração. O ato de cantar, um ato de adoração. O ato de operar o som, um ato de adoração. Um ato de gravar os cultos, um ato de adoração. Um ato de comprar comida nos supermercados para produzir as cestas básicas, para dar aos carentes, um ato de culto, um ato de adoração. Uma visita a uma pessoa enferma, a alguém afastado, um ato de adoração. Paulo está dizendo: Deus a quem eu adoro, cultuo em meu espírito, no Evangelho, no exercício do meu ministério apostólico. Portanto, tudo que Paulo fazia como um ato de adoração. Ele revestia cada gesto, cada serviço prestado como algo que ele fazia diretamente para o próprio Deus, embora os beneficiados imediatos do seu serviço fossem os homens. Daí se percebe a grandeza, meus irmãos, do coração e da mente do apóstolo, que nos ensina que adorar não se limita a esse momento do domingo. Cada dia, quando o médico atende o paciente e o ouve com atenção e disponibilizando os conhecimentos adquiridos, orienta o tratamento e a medicação certa, atender o doente como um ato de culto. O professor que dá aula para que o aluno aprenda e para que ele passe de ano e para que ele entre na faculdade e conquiste a sua profissão, um ato de culto.
Tudo que fizermos, poderemos fazer em nosso espírito no Evangelho, como um ato de adoração. E quem faz assim, faz com amor e com alegria, faz de uma maneira espontânea, porque se eu farei para Deus, eu farei o melhor. Por isso Paulo diz na sua carta aos Colossenses: tudo que fizerdes, por palavra ou por obra, faça como se você estivesse fazendo diretamente para o próprio Jesus Cristo. Revista cada ato seu de serviço como um ato de adoração. Sirva adorando, adore servindo, diz o apóstolo Paulo. Agora, meus irmãos, nós vamos entrar na parte do texto que provavelmente é a mais importante lição a ser destacada nesta noite. Em primeiro lugar, Paulo conclama a Deus, evoca o testemunho do próprio Deus. E quem evoca Deus como testemunha não pode mentir, porque Deus conhece os corações. Isso significa que ele queria dar peso à verdade de sua declaração, de que incessantemente orava, fazia menção dos romanos em suas orações. Paulo era um homem de oração. E se este homem de Deus dependia da oração para servir, para adorar e fazer a vontade de Deus, eu olho para mim mesmo e me pergunto: quem sou eu para prescindir da oração? Quem é você para pensar que aquelas orações relâmpagos, para que aqueles momentos fugazes, com pressa, mal feitos, que nós chamamos atrevidamente de oração, nos manteremos de pé e conseguiremos viver em santidade e servir a Deus? Como Paulo orava, meus irmãos, e ele diz isso a todas as igrejas. Eu acredito que Paulo investia um tempo considerável de sua vida no ministério de intercessão. E o que mais esta igreja precisa, e a obra de Deus no estado do Amazonas e no Brasil e no mundo, são intercessores, homens e mulheres que se coloquem na brecha, clamando ao Deus vivo e todo-poderoso pela igreja de Jesus Cristo. E nestas suas orações pela igreja e pelos romanos, Paulo acrescenta um pedido seu, e esse pedido quero considerar com os irmãos. Ele disse: pedindo sempre em minhas orações, que afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Os irmãos perceberam a grandeza desta declaração? A palavra afinal e pedindo sempre significa que Paulo queria muito visitar Roma. Ele era um cidadão romano e não conhecia a capital do império. Ele encontrou Áquila e Priscila em Corinto, encontrou membros da igreja de Roma em vários outros lugares, mas ele não conhecia Roma, nem a igreja de Roma. E era um sonho antigo, era um sonho de Paulo, um dia chegar àquela cidade e conhecê-los. E há muito tempo Paulo pedia a Deus para concretizar este sonho, para realizar este projeto. E ele pede que afinal, ou seja, de uma vez por todas, finalmente, Deus lhe ofereça boa ocasião, ou seja, que Deus abra o meu caminho até vocês. Pedir boa ocasião significa fazer uma boa viagem, que Deus abra as portas, que Ele envie recursos, que Ele livre dos perigos, que Ele nos ofereça uma boa jornada, uma viagem segura para Roma. Era isso que Paulo queria, seria a concretização de um sonho intenso e antigo. Mas irmãos, observem que ele acrescentou a frase: pela vontade de Deus. Eu quero muito ir a Roma, tenho pedido isso a Deus há muito tempo, é um sonho, e eu quero concretizá-lo, e peço: Deus, me dê condições,
momento oportuno, uma boa ocasião, uma boa oportunidade de ir, mas eu só quero pela tua vontade, porque para Paulo, realizar um sonho, um grande sonho, fora da vontade de Deus, era um grande pesadelo. Paulo não queria nada que estivesse fora da soberania divina. Ele tinha como homem desejos, sonhos, projetos, mas tudo na vida deste homem estava debaixo da soberania de Deus, da consciência de que planos humanos só serão executados com a devida autorização e permissão, segundo a vontade de Deus. Ele pede: Deus, me dê uma boa oportunidade de ir a Roma, pela tua vontade, fora dela, eu não quero. Irmãos, isso nos leva a algumas conclusões. A concluir, em primeiro lugar, que o fato de querer muito alguma coisa, o fato de desejar muito alguma coisa, não é critério indicativo seguro de que Deus quer. Não é, porque Paulo queria muito ir a Roma, mas ele só queria ir se estivesse dentro do plano de Deus. Se sua viagem a Roma não fizesse parte do plano de Deus, ele não queria. Portanto, os nossos mais elevados sonhos, se não estiverem e não fizerem parte dos planos de Deus, devemos descartá-los e não querer concretizá-los. Serão pesadelos em nossa vida. Portanto, desejar muito algo não indica como segurança que trata-se algo permitido e aprovado por Deus. Em segundo lugar, esta oração de Paulo nos ensina que nem mesmo uma boa ocasião é indicativo seguro de que eu devo fazer alguma coisa. Às vezes as situações e as circunstâncias estão favoráveis, e quando as coisas estão favoráveis, somos levados a concluir que devemos fazer. Paulo está dizendo: não, nem sonhos ardentes, intensos e antigos, nem mesmo as boas condições devem se constituir no critério para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O critério supremo, inalienável, insubstituível é a vontade de Deus. Se não fizer parte dos planos de Deus, mesmo que seja um grande e antigo sonho nosso, e mesmo que tudo esteja dizendo vá, não devemos ir. O contrário também é verdadeiro. Às vezes as circunstâncias externas e as situações não estão boas, pelo contrário, elas estão contrárias, adversas, e nós não devemos deduzir que não é da vontade de Deus. Por exemplo, Paulo disse assim, agora ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto. Ele diz: agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ora, Paulo está dizendo que as circunstâncias e as situações que o aguardam não são favoráveis. Aqui temos uma descrição de algo que não poderia ser concluído como uma circunstância favorável. No entanto, Paulo entende que devia ir porque era a vontade de Deus. Ele continua viajando e diz a Bíblia assim: havendo achado os discípulos, demoramo-nos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Pelo Espírito, diziam: Paulo, não suba a Jerusalém. Um pouco mais abaixo diz assim: demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse:
Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Circunstâncias desfavoráveis, adversas, contrárias. Paulo deduziu: não é da vontade de Deus? Não. Diz a Bíblia que Lucas diz: e como não se deixasse persuadir, Paulo não deixou, dissemos: faça-se a vontade do Senhor, e calamos. Pronto, ninguém convenceu Paulo. Paulo disse: que fazeis chorando e magoando-me o coração, porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E porque não conseguiram dissuadi-lo, calaram-se. Que a vontade de Deus se cumpra. Ora, Paulo está dizendo: eu estou pedindo a Deus já há muito tempo que finalmente Deus me abra o caminho para vós, que Deus me ofereça uma boa ocasião, uma boa oportunidade para eu ir ter convosco. Mas eu peço isso pela vontade de Deus. Se não estiver nos planos de Deus que eu vá a Roma, eu não quero. Irmãos, como nós agimos? Eu pergunto. Os incrédulos tomam decisões, compram e vendem, casam e descasam, fazem muitas coisas, não consultam a Deus. A vontade de Deus não significa nada. Deus não representa nada. Mas tem muitos crentes que agem como ateus e ímpios, tocam suas vidas, tomam decisões da máxima importância. Deus não é levado em conta, não é buscado. Ele não espera em Deus para discernir se de Deus ele tem aprovação, se aquilo que ele deseja e sonha e quer muito faz parte do plano de Deus. E depois ele se arrebenta e fica zangado com Deus. Ouvi o testemunho de um pastor muito feliz do seu ministério numa pequena igreja, convidado por uma grande igreja, um convite irrecusável, uma proposta imperdível, não é? O convite dos convites. E como dizem, oportunidade só tem cabelo, uma moita de cabelo na frente, porque o restante é careca. Se ela lhe der as costas, você nunca mais a terá. Então agarre a oportunidade quando ela aparece. Isso é um princípio mundano, porque mesmo uma grande oportunidade, se não fizer parte dos planos de Deus, deixa ela embora. E ele aceitou aquele convite, tudo a favor. Meus irmãos, no dia da posse, ele estava abraçado numa coluna da igreja chorando, porque ele tomou uma decisão fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Muita gente está casando, coisa séria demais, fora do plano de Deus. Muitos estão tomando decisões e decisões. Somos os crentes incrédulos, os que se dizem teístas, mas ateístas práticos. Deus só entra para socorrer e dizer: Deus conserta a besteira que eu fiz. Paulo dizia: Deus, eu quero muito ir a Roma, é um sonho. Oh Deus, abre a porta, manda recursos, me livra de perigos. Enfim, transforma as circunstâncias e situações para que elas se tornem favoráveis, e eu chegue em Roma. Mas eu peço isso pela tua vontade. Se não for, eu não quero. Você já orou assim? Na verdade, muitos têm medo de orar assim, porque não querem que a vontade de Deus venha divergir da sua própria vontade. E eu li recentemente um livro escrito por um suposto pastor dessa linha que nós rejeitamos e até abominamos, dizendo que a oração é um meio de dissuadir a Deus e de tentar mudar a opinião de Deus e fazer com que
Deus mude seu plano e sua vontade. Queridos, a oração não é para eu tentar convencer a Deus de trocar de plano ou mudar de ideia. Não é para dobrar a vontade de Deus à minha vontade. A oração nos é dada por Deus com um propósito contrário, é para dobrar a nossa vontade. A vontade de Deus é para dizer: Deus Pai, seja feita a tua vontade na terra, como ela já se realiza no céu. É para isso que nós oramos, porque a oração que Deus ouve é a oração que é feita segundo a sua vontade. Portanto, antes de pedir, busque discernir: é da vontade de Deus? Uma vez convicto, peça. Ou, se você ainda não sabe claramente, como Paulo não sabia, diga: Deus, eu gostaria muito disso. Seria a realização do maior sonho da minha vida isso. E eu te peço, me dê, pela tua vontade. Ao dizer isso, você está simplesmente confessando: tu és o Senhor, tu és soberano, tua vontade é o que verdadeiramente importa. Nossos planos não valem nada se não fazem parte dos teus planos. Os nossos sonhos virarão pesadelos se não estiverem debaixo dos teus projetos. Então, Deus, governa a minha vida. A vontade de Deus não é exclusiva e nem seletiva. Não se aplica a apenas algumas áreas e exclui outras. Ela é totalmente inclusiva e toda abrangente. Deus se importa com a nossa vida. Deus se importa com a minha saúde. Deus se importa com a minha sexualidade. Deus se importa com o que eu posso oferecer aos meus filhos. Deus se importa com o que eu como. Não há nada na minha vida que seja tão pequeno e insignificante que não desperte a preocupação de Deus. Jesus ensinou que o Pai nos ama e que tudo na nossa vida Ele se interessa. Não há nada que Deus faça vista grossa ou diga: isso não tem valor. Deus se preocupa conosco e nós precisamos crer que Deus tem um plano. Queridos, para os romanos e para os gregos, a história é cíclica, ela é um círculo, como nós temos as estações, elas se repetem. Ora, aquilo que vive girando não tem alvo, mas Jesus revolucionou a história ao apresentar a sua visão, dizendo: a história é linear, ela caminha não em círculos, se repetindo, mas rumo a um alvo. Quando você tem um alvo, você avalia tudo por ele e você diz: o que quer que eu fizer que contribua para alcançá-lo, eu faço. Se não me ajuda a chegar onde eu quero, eu deixo de lado. Portanto, se a história não tem alvo, não tem fim último, então a vida não tem sentido. Então entra a filosofia do momento. Basta ver as novelas e as pessoas dizem: o que importa é o momento, as consequências dão. Então as pessoas vivem o momento, arruinam suas vidas e a dos outros por causa do momento, claro, porque falta propósito e falta sentido. Mas para nós que cremos que Deus tem um plano, a história tem alvo e Deus está governando o universo rumo ao seu próprio alvo, então nós buscaremos entender qual é o plano de Deus, de que maneira nós nos encaixamos nos projetos de Deus, e não o contrário. Nenhum jovem deveria dizer: Deus, me ajude a chegar onde eu quero, mas dizer: Deus, onde tu quer que eu chegue para a tua glória. Deus não existe para me servir para a concretização dos meus sonhos, mas Ele me usa como instrumento para a realização dos propósitos dEle. E é por isso que as pessoas não entendem que o sofrimento faz parte da vida, e que muitas vezes, embora a natureza da vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável, ela não nos isenta de sofrer. Pelo contrário, ela produz muitas vezes sofrimento na nossa vida. Era a vontade de Deus que Paulo fosse a Jerusalém para sofrer por causa do nome dele. As circunstâncias desfavoráveis, mas ele não concluiu: não é para ir. Ele concluiu: é para ir sim, Deus quer que eu vá.
E se tudo está ao contrário, e eu vou sofrer, mas Deus quer, é isso que eu tenho que fazer. Por isso Paulo está pedindo: Deus, me ofereça, é dádiva, concede-me uma boa oportunidade para eu visitar os romanos, e eu te peço esta boa oportunidade pela tua vontade. Se não for, Deus, mantenha a porta fechada, não envie os recursos, não conceda que eu vá. E é assim que nós temos que orar, é assim que nós temos que crer. Deus é o Senhor da nossa vida, Ele tem planos, Ele tem uma vontade, e a nossa felicidade encontra-se em estar no centro do querer de Deus. Isso tem que entrar na nossa cabeça de uma vez por todas, se verdadeiramente somos cristãos, se confessamos que Jesus é Cristo, o Filho eterno de Deus, o Filho de Davi, o Senhor do universo, se reconhecemos que Ele nos chamou para pertencer a Ele, para sermos santos, sempre consideraremos a vontade de Deus. Queridos, vamos aprender com Paulo. Uma viagem para nós é uma coisa tão comum, tão corriqueira, é só comprar uma passagem e viajar, acabou. Para Paulo, não. Paulo tinha consciência de que tudo Deus governa, e tudo era apresentado em oração, nenhuma decisão precipitada, sem o entendimento da vontade de Deus. Se você quer viver como cristão, então compartilhe com Deus seus sonhos, mas diga: pela vontade de Deus. Se não, Senhor, não deixe acontecer na minha vida. Mas Deus, aquela menina, ela é maravilhosa, ela é bonita, ela é inteligente, os pais têm dinheiro, tem tudo, é uma oportunidade ímpar, imperdível. Pela vontade de Deus. Não é vontade de Deus, você vai casar com a feia, com a pobre e aquela que é desprovida de inteligência. Você vai casar com quem Deus quiser, com quem Deus botou no seu caminho. Você precisa entender isso. Esse emprego é imperdível, essa proposta é irrecusável. Você vai trocar de emprego por isso? Ou você vai orar e dizer: Deus, pela tua vontade? É assim que tem que ser. Muita gente troca de emprego, troca de profissão, troca de tantas coisas e não ora a Deus. Irmãos, para vir para Manaus foi muita oração. Pela tua vontade, Senhor, mostra-me a tua vontade. Minha vida organizada, estruturada. Você sai de um estado, vem para o outro, tem que ser debaixo da aprovação de Deus, irmãos. Há muitos anos da Limar vem dizendo: volte a estudar, volte a estudar. E eu venho orando: Deus, pela tua vontade. Depois de muito orar, veio a oportunidade, mais oração, pela tua vontade, até ter certeza de que aquilo é projeto de Deus. Aí você volta, e aí você tem a bênção de Deus, e você é feliz. Então espere em Deus. Saiba que Deus nunca revelará a vontade dele para alguém que não está disposto a crer nela e muito menos a obedecê-la. Você ficará sem conhecer a vontade de Deus. Ele não se revelará a você, porque Ele sonda o seu coração. E se Ele vê um coração rebelde, que não crerá e não obedecerá, perca as esperanças. Ele não vai revelar para você o querer dele. Peça tudo, mas peça pela vontade de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu creio que Deus, pela sua palavra, nos ensina preciosas lições. A primeira, gratidão, antes de tudo, acima de tudo. Através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Que a nossa fé em Deus, evidenciada pela obediência, seja anunciada. Que lá no interior chegue a notícia: olha, fulano se converteu. Hoje ele crê, e ele vive uma vida de obediência. Isso
será anunciado em todo o Amazonas a repercussão, a sua fé em Jesus Cristo. Seja como Paulo, um homem que cada ato é encarado como um ato de adoração e de culto. Sirva a Deus em seu espírito no Evangelho de Jesus Cristo. Como Paulo, tenha vida de oração, ministério de intercessão. E no que diz respeito às questões pessoais, compartilhe com Deus seus sonhos, os seus mais importantes sonhos, e diga: dá-me pela tua vontade. E se não for da vontade de Deus, se alegre, porque Deus é Pai, não dá pedra, Deus dá pão. Deus sabe o que é melhor, se é melhor você ficar viúvo ou casado. Deus é quem decide isso. Deus decide tudo por nós e para nós. E Ele é sábio demais para errar, amoroso demais para ser cruel. Pela fé, creiamos no cuidado todo abrangente de Deus e amemos sua vontade. Termino citando dois exemplos. Jesus, no jardim do Getsêmani, Deus o Pai colocou nas suas mãos um cálice. Não era um cálice cheio de vinho, mas da ira de Deus. E ele disse: se possível, Pai, eu não quero beber esse cálice, espumando e transbordando da tua ira sobre o pecado da humanidade. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E a vontade de Deus para Jesus era o sofrimento. As circunstâncias eram desfavoráveis, lhe trariam dor, mas ele seguiu submisso a Deus. O segundo exemplo é o próprio de Paulo. Deus deu a Paulo revelações tão magníficas que ele iria se tornar um homem extremamente vaidoso. Como Deus não usa vaidoso, só usa gente humilde, humilhada, Deus permitiu que Satanás colocasse em Paulo um espinho para o esbofetear, para mantê-lo humilde, para continuar usando. E Paulo, como Jesus, 3 vezes orou pedindo que fosse removido. E Deus diz: a minha graça te basta. Ela é suficiente para você conviver com essa dor, porque você encontrará na graça todo o suprimento. Porque quando Deus não tira, Deus dá forças para suportar. E a resposta de Deus foi essa: fica com o espinho, porque você tem a minha graça, e a minha graça é suficiente para te dar suporte até o fim da sua vida. Você vai conviver com isso até morrer. E Paulo disse: agora, pois, de boa vontade eu vou me alegrar nas minhas fraquezas e nos meus sofrimentos, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus, meus irmãos, nos dê sabedoria e humildade para acatar e reconhecer que a natureza da vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nos faz sofrer. E que só queiramos o que Deus quer, e aquilo que Ele não quer, por mais que queiramos, vamos abrir mão para o nosso próprio bem e para a glória de Deus. Oremos ao Senhor.